Fala, galera! Como é que tá? Mais uma semana aí. Estamos aqui com o Mile High Tailgating de novo. A gente tá aí para mais uma semana do nosso querido Tailgate, onde a gente recebe, como vocês sabem, um torcedor do time adversário. Mas antes de a gente entrar aí no papo com o Augusto, que é torcedor do New York Jets, nosso adversário dessa semana, lembrem-se de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, deixar o seu joinha aí, deixa um comentário também, diz o que você está achando aí. Diz o que está achando não, que a gente não quer saber. Diz o que a gente já sabe, na verdade. Diz aí qual que é a sua expectativa para o jogo, deixa um Go Broncos, qualquer coisinha aí que você comentar já ajuda a gente. E também... Opa, deixa eu terminar de falar aqui. Lembre-se de seguir a gente também nas outras redes sociais, sempre @maiorraibrasil, e de conferir lá os nossos planos no apoia.se/maiorraibrasil. A gente tem um grupo de apoiadores. O QR Code fica aqui no cantinho durante todo o vídeo, então vocês já sabem que é só conferir aí e ir lá ver se vocês se interessam. O menor plano é baratinho, R$5, você já participa do nosso grupo no WhatsApp. Além disso, temos a nossa parceira, a First Down, que é uma loja de produtos de futebol americano, e a gente tem um cupomzinho lá de desconto, que é o Mile High BR. É só você colocar lá na partezinha lá de desconto e você ganha uma porcentagem lá de desconto e para torcer com estilo, né? Mas voltando aqui agora com o Augusto. Bem-vindo, Augusto. Muito obrigado por participar. Boa noite, Ana. Boa noite, quem está nos assistindo. Obrigado por me receber de novo. Segundo ano aí. Ano passado vocês deram a melhor. Vamos ver como é que vai ser esse. É verdade. O Augusto já participou aqui com a gente. Acho que ele é a segunda pessoa que eu trago pela segunda vez. Então, já sabe que a primeira vez foi boa, né? Porque se a gente está voltando, é porque deve ter sido bacana mesmo. Maravilha. Da primeira vez que a gente conversou. Primeiro, Augusto, bora lá. A gente está pensando aí em New York Jets, o nosso adversário da semana. Já tá aqui embaixo, quem não está muito ligado aí, a gente vai enfrentar o Jets em casa nesse domingo, às 5h05 da tarde. Vai ter transmissão da Rede TV. Então, fiquem ligados aí no jogo. E eu queria que você explicasse para a galera. Às vezes a galera não tá nem aí para o que está acontecendo no Jets, né? Porque só quer ver o Broncos. Todo mundo aí só é muito focado no seu time, e é para isso que a gente faz esse quadro aqui, para a galera conhecer o time adversário. Então, explica aí o estado atual do New York Jets. Maravilha, vamos lá. Antes, uma coisa curiosa, dependendo do torcedor do Jets, esse horário é pegadinha, que nossos jogos quase sempre são sempre às 2 da tarde. É muito difícil a gente pegar um jogo das 5. Perigoso o pessoal ligar, não tá passando. É às 5. Mas vamos lá. Então, gente, como é que o New York Jets está hoje? Eu sou torcedor desde 2015. E é difícil eu lembrar quando foi a última vez que eu não ouvi a palavra rebuild falando com o Jets. A última vez que a gente foi para os playoffs foi em 2010 com o Mark Sanchez, só para você ter uma ideia. Então faz muito, muito tempo. Desde então, a gente passou por vários head coaches, vários GMs, e a coisa não andava, era incrível. Sempre alguma coisa acontecia, o time tomava um tropeço, dava algo ruim e o time ficava daquele mesmo jeito. Same old Jets. E ficava aquela nhaca em cima do elenco, em cima do vestiário. Tanto que a última vez, desde 2010, que o time teve algum sucesso, por acaso foi na primeira temporada que eu peguei, que foi quando o Fitzpatrick era de quarterback, e a gente fez um 10-6 muito bem feito, e não foi para os playoffs porque ele espalhou a farofa contra os Bills lá no estádio dos Bills, que já mudou de lugar. Mas aí vamos lá. Esse ano, o que aconteceu conosco? Nós estamos no segundo ano do Robert Saleh. A gente pegou ele de São Francisco, que era o coordenador defensivo, e ele veio como head coach. E depois de passar por Adam Gase e um outro GM que é tão ruim quanto o próprio Adam Gase, trouxemos o Joe Douglas, que ele era parte do Philadelphia Eagles. E aí ele fez um draft com o Adam Gase foi embora, ele trouxe o Saleh, e aí ele já está no segundo ano com o Saleh.
Esse ano, para quem não sabe, a gente teve 3 escolhas de primeira rodada. A gente conseguiu pegar o Garrett Wilson, que é um wide receiver na 10, um cornerback Sauce Gardner na 4 e o Jermaine Johnson, que é um jogador de linha defensiva na 20, lá vai pedrada. E aí, segundo ano do quarterback, a gente draftou o Zach Wilson no ano passado, na segunda escolha geral. E o que aconteceu? Durante a pré-temporada, o Zach Wilson ele se lesionou. Ele teve uma lesão de não contato no segundo jogo da pré-temporada e ficou um tempo fora. Então a gente começou com o Joe Flacco de quarterback. Quem torce para Denver já acho que teve ele foi o quê? 1 ano, né? Ele ficou 1 ano por vocês. E aí já começou aquela preocupação, né? Lá, segundo ano, quarterback se machuca, olha o Jets sendo Jets de novo, né? Meu Deus do céu. E aí a gente teve o primeiro jogo contra os Ravens em casa, se não falha a memória, e a gente tomou um sacode. Os Ravens jogaram como se eles tivessem o controle da partida o tempo todo, sem pressa. Uma hora o Jets vai tropeçar, a gente vai tomar a dianteira e foi o que aconteceu. Na semana, depois do time ser duramente criticado, porque o time jogou mal os 3 lados da bola, o ataque foi mal, a defesa foi mal, o especialista foi mal. Aí o Saleh achou uma boa ideia virar e falar: estamos pegando os recibos, continuem falando mal da gente, que a gente está anotando tudo, e aí a gente ainda vai dar a volta por cima. Eu olhei, eu falei, mano, você tá em Nova York, Salé, não fala essas coisas não, pelo amor de Deus, cara. Isso aí vai pegar na gente, vai ficar uma nhaca pior ainda. Mas coisas surpreendentes aconteceram. Uma reviravolta contra os Browns na semana 2, a gente conseguiu virar o placar com 1 minuto e pouco de relógio. E aí o outro jogo a gente também perdeu, agora eu não lembro contra quem foi. E o Zach Wilson voltou contra os Steelers. E aí, ele, apesar de não ter ido muito bem, a gente conseguiu ganhar. A gente teve os Steelers, ganhamos os Steelers, jogamos contra os Dolphins, ganhamos dos Dolphins. E o último jogo foi contra os Packers e a gente, surpreendentemente, ganhou e estamos 4-2. Então, uma enorme e grata surpresa, que foi o Salé falar dos recibos, as coisas começou a andar, e aí, nossa, o Twitter agarrou essa narrativa. Eu mesmo tô com uma foto da montagem do Salé com 1 quilo de recibo na mão, porque tem que aproveitar quando o time ganha, que é raridade. Mas vamos lá. Depois desse geral, vou tentar ser um pouco mais preciso. E como é que tá o time? A defesa tá maravilhosa. A defesa tá jogando muito bem. Sauce Gardner, ele tá surpreendendo muita gente falando bem dele. Jogadores, jogador, analista, coach, tudo. O Garrett Wilson, ele se mostrou muito bom, só que infelizmente não tá tendo muito alvos. O Zach Wilson, ele tá meio que travado. Ele voltou, mas o time não tá dando ainda as coisas na mão dele. A gente conseguiu ganhar dos Dolphins e conseguiu ganhar dos Packers correndo muito com a bola e com a defesa forçando turnovers. Foi isso que aconteceu e foi assim que a gente ganhou. E esse está sendo o maior perigo de hoje. Por quê? A gente tem um quarterback no segundo ano, que ele já se lesionou 2 vezes. Ele se lesionou no primeiro ano, ele se lesionou no segundo ano. E quando a gente tenta deixar para ele começar a passar a bola, ele não está conseguindo ser consistente. Então, esse é o estado atual do time. Nossa defesa está ótima. Quinnen Williams, depois de muito tempo, está conseguindo ter uma ótima temporada. E o resto da defesa está jogando muito bem. Tinha uma rotatividade nela que o nosso coordenador defensivo colocou e não estava funcionando porque ele estava usando muito pouco os melhores jogadores da defesa. E aí ele começou a usar mais, começou a fazer mais resultado, surpreendentemente. E é isso. Hoje em dia, passando a bola, hoje, semana 7. Os únicos QBs em questão de rating e outros tipos de estatística que são piores que o Zach Wilson são o Justin Fields, o Baker Mayfield e o Kenny Pickett. Só. O resto da liga tá tudo na frente dele. Então essa é a nossa maior preocupação. O Zach Wilson tem que acordar para a vida e começar a jogar direito. Esse é o ponto. Entendi aí. E falando do resto da temporada aí do Jets, qual que é o que você espera pro que está por vir aí ao longo dos próximos meses? Porque o time está 4-2, né? Então talvez a expectativa seja um pouco melhor do que anos anteriores. A expectativa está muito alta para muita gente. Eu me considero um dos torcedores, se não o mais pessimista, que eu acabo interagindo no Twitter. Eu realmente tenho um pensamento bem para trás, porque eu sei que o time geralmente surpreende de forma negativa. Eu tô vendo muito torcedor esperando que esse jogo contra Denver seja a chave de achar se o time é realmente um time de playoff ou não. É um ótimo confronto. A defesa de vocês, pelo que eu vi, ela está indo também muito bem. O ataque que está penando um pouco, mas a minha preocupação está na semana que vem. A minha preocupação é se a gente conseguir ganhar dos Patriots,
Se a gente conseguir dar um jeito naquela defesa do Bill, que é um psicopata maluco que faz coisa que só ele faz, aí realmente, para mim, eu vou estar vendido que o time realmente pode ser um time de playoff. Que não adianta nada. Eu sei que vocês não estão no melhor momento, os Packers não estavam, os Dolphins não estavam, os Steelers não estavam. Era obrigação nossa ganhar esses jogos. Nós somos um time mais bem montado, os Dolphins estavam sem o primeiro QB, o QB reserva machucou na primeira jogada, estava com o terceiro QB. Kenny Pickett, ele entrou no meio do jogo. E o Aaron Rodgers não estava tendo tempo no pocket. E a gente estava atormentando a vida dele. Então, eram jogos que era para ganhar. A gente fica surpreso de ganhar porque é o Jets. Infelizmente, a verdade é essa. A gente está acostumado a perder. Então, quando ganha, aê, caramba, funcionou. Mas era o esperado. Eu quero ver contra a Denver. Porque com a defesa forte de vocês, nosso jogo corrido vai ter que entrar. E acho que a mesma coisa do lado de vocês. Então, esse confronto é um confronto muito chave. E com certeza vamos dizer assim, uma preliminar, porque vai acontecer na semana que vem. Porque contra os Bills, desculpa, acho que até o torcedor mais esperançoso não espera que a gente ganhe esse jogo. Agora, contra os Patriots é uma coisa que a gente tem que fazer. E aí sim, expectativa de playoff, pelo menos. Se não, eu acho que, considerando como o time está evoluindo e como que a cultura do time está tão enraizada e está realmente mostrando, que está trazendo veteranos e que eles estão escolhendo assinar com a gente e não com salários muito altos, só para ficar com a gente, é uma prova que o Saleh realmente está fazendo um bom trabalho. Eu quando vi a contratação do Saleh pelo Jets, eu já achava que ia dar certo. Acho que é um cara muito sério e muito focado aí. As defesas dele costumam ser boas e quando você consegue montar uma boa defesa, o negócio é você conseguir realmente resolver a posição de quarterback. Você tendo o quarterback e a defesa, geralmente dá certo, né? Às vezes não. Mas experiência própria aqui. Mas bora passar então para assim, a gente sempre pergunta para os nossos colegas de torcedores de outros times quais são as coisas que a gente deve ficar de olho quando for assistir esse jogo, matchups e assim, o que você considera de ponto forte, ponto fraco no New York Jets? Vamos lá, primeira parte, eu vou começar pelo ataque. Olho na linha ofensiva e nosso running back agora. Eu sempre confundo ele, porque a gente tem 3 Brees no time. Tem 2 running back e um corner. Isso. De olho no Brees Hall. A gente draftou o Michael Carter no ano retrasado, se não falha a memória, e a gente trouxe ele na segunda rodada trocando para cima, porque o time realmente via que ele era um bom jogador e ele está se provando fazendo isso. A nossa OL, a gente já, desde o começo da temporada, sem contar o Becton, que foi um pick de 2020 que vive machucado, a gente já iniciou 6 jogadores diferentes em posições diferentes da linha ofensiva. A gente sofreu muito porque, infelizmente, um dos erros do Joe Douglas foi não investir na profundidade da posição quando ele confiou que o Becton ia dar conta e ia ficar saudável. Então, olho na linha, olho no Brees Hall e para vocês, fé que o Zach vai errar. Porque não adianta. Uma hora ou outra ele vai ter que soltar o braço em algum momento. O que me incomoda muito é porque, mesmo no começo do jogo, com as jogadas já scriptadas, combinadas, open drive, ele não consegue marcar ponto, ele não consegue avançar. Então, do lado ofensivo da bola é esse, ele vai ter que operar um milagre pra gente, ou ele vai ter que jogar sólido, para pelo menos conseguir mover as correntes, para o jogo corrido entrar também. E do lado da defesa, nossa linha defensiva é muito forte. Neutralizar o Quinn Williams é o primeiro trabalho de vocês. Do outro lado tem o Carl Lawson, que tá começando a jogar melhor. O Jermaine Johnson, que foi nosso pick lá para 20, alguma coisa que agora eu não lembro. Ele estava jogando muito bem, só que ele tá fora desse jogo, é um desfalque. E ele estava jogando muito no jogo corrido. E parte importante olho no Salce. O QB que for titular de vocês, se for o Russell Wilson, se for o reserva, olha um Salce, porque eu não vi o jogo de Seattle que não fosse o primeiro jogo contra vocês. Tem um cornerback novato lá, tem um cornerback novato nos Texans também, eles estão jogando um cornerback. Então, eles estão jogando muito bem. Só que o Salce tem gente que está deixando já de passar para ele.
tem alguns quarterbacks que eles olham e falam, não, vou desafiar esse corner, vou passar. Contra o Sauce, o pessoal tá fugindo. Jogo passado, o Zach Wilson foi querer desafiar o Jair Alexander, rodou. Ele colocou o Garrett Wilson no bolso. Então, é esse. Olho na linha, o Sauce vai estar lá e ele está sendo muito dominante. E neutralizar o Breece Hall para vocês. Senão, aí, se ele começar a correr, o bagulho vai desenrolar bem rápido. Algo que a gente viu aí, questão de running back, eu acho que o único que brilhou até agora contra a gente foi o Josh Jacobs do Raiders. De resto, a gente tem até conseguido equilibrar e ficar equilibrado no jogo corrido, mas realmente é algo que a gente já provou que pode entregar, o jogo corrido. Mas, passando aqui para o próximo ponto, acho que a gente sempre aqui no Tailgating a gente fala de lei do ex, né? A gente vai buscar os jogadores que já tiveram passagem de um time para o outro, que passaram de um time para o outro, ou diretamente, ou que já passou no passado. Então, eu trouxe aqui a lista de jogadores, você me ajudou a procurar também, de jogadores que foram de Denver para New York e que vieram de New York para Denver. Começar aí pelos dois jogadores que vieram dos Jets para Denver. O nosso tight end bloqueador, né, especialista nisso, que é o Eric Tomlinson, e o nosso offensive tackle reserva, que é até surpreendente que ele tenha voltado a ser reserva. Eu até fui olhar o depth chart do time e foi atualizado essa semana e ele foi colocado atrás do Cam Fleming novamente. A gente teve a lesão do Garrett Bowles, né? A gente perdeu o nosso left tackle para a temporada e aí a gente ficou aí com o Calvin Anderson teoricamente como titular, mas no último jogo o Calvin Anderson saiu no meio da partida e entrou o Cam Fleming, e agora a gente já está vendo que o Cam Fleming está como titular, então o Calvin Anderson de volta a ser reserva. E o Eric Tomlinson tem jogado aí normalmente. Ele não é titular nem nada, mas ele tem tido snaps. Algo a comentar sobre esses dois jogadores? Não muito, já cobriu bastante sobre eles já o suficiente. Acho que não tem mais nada a acrescentar, não. Beleza, agora temos 4 jogadores que vieram, que já passaram pelos Broncos. Um você já comentou aí, o Joe Flacco, né? A gente teve a passagem dele por Denver, ele jogou por uma temporada como titular, até ser substituído no meio da temporada depois de sofrer a lesão no pescoço. E a gente tem outros 3 jogadores que estão no Jets. A gente tem Will Parks, que ele foi muito importante aí, acho que na última semana, né? Que ele bloqueou o chute, retornou para touchdown, se eu não me engano. Isso mesmo, exatamente. E ele é um jogador, acho que está sendo mais utilizado no Special Teams, eu imagino. E a gente tem também aqui o Connor McGovern, que foi nossa escolha de draft no passado. Eu até estava com aberto aqui para ver. Ele foi escolha de 5ª rodada em 2016. Ele jogou em Denver entre 2016 e 2019. E depois de acabar o contrato de calouro dele, ele foi embora e foi para os Jets em 2020, né? A partir de 2020 ele estava lá, já está lá há 3 anos. E outro nome também que a gente tem aqui é o Deontay Spencer, que ele está no practice squad do Jets. Ele foi nosso retornador aí nas últimas 2 temporadas. Aí depois a gente não renovou com ele na off-season. Basicamente esses 4 aí. Acho que não tem muita gente aqui que possa estar tão habilitada a fazer lei do ex, né? É sempre possível, mas são jogadores mais secundários. Dessa vez não. Então, acho que a gente pode passar para a fase final aqui do nosso quadro, que é falar de lesão, né? A gente sempre tá aí falando de lesão. Você já até trouxe um jogador do Jets que tá fora, mas eu vou primeiro falar aqui do Broncos e aí depois você complementa com o do Jets, pode ser? Beleza, combinado. Então, bora lá. Do Broncos tá um pouco maior, como tá sendo padrão nessa temporada. A gente só tem um jogador aqui considerado como já fora da partida, que é o nosso corner, que ele estava, nem sei se chegou a jogar na defesa essa temporada, o Essam Bessie, com uma lesão na posterior da coxa.
E a gente tem também o Caden Stearns, que aí já é um jogador mais importante. Um safety, o Justice Simmons está de volta já, mas o Caden Stearns era utilizado mesmo com o Justin Simmons de volta. Ele está com um problema no quadril e ele está como duvidoso para a partida, né? Então é praticamente certo que ele vai perder esse jogo aí. Ele foi alguma coisa que ele sofreu, talvez, ou que piorou. Acho que ele já estava com essa lesão no quadril na última semana. E aí piorou nessa semana, ele não treinou na sexta-feira e agora está como duvidoso. E a gente tem 5 jogadores questionáveis aí para o jogo, incluindo o nosso quarterback, Russell Wilson, com um problema na posterior da coxa também. E os outros 3 são o Quinn Miners, o Josie Dill, os dois que voltaram de lesão na última semana, e o DJ Jones com um problema no tornozelo. O Josie Dill com o mesmo problema no joelho, que ele já fez ele perder um ou 2 jogos, e o Quinn Miners aí com um problema no pé. Os demais, eu acho que ninguém aí preocupa tanto. Já estão listados todos como indo para o jogo. E acho que você pode aí comentar o do Jets agora. Vamos lá. O Jermaine Johnson, ele tinha saído no meio do jogo contra os Dolphins, se não falha a memória, e ele não jogou contra os Packers e não participou essa semana, também está fora. A ideia é que ele talvez volte na semana que vem. Espero que seja realmente o que acontece, porque faz falta. Ele é um calouro, quanto mais tempo ele passar dentro de campo, melhor. Em segundo lugar, a gente tem o Elijah Moore. Foi uma surpresa para todos, porque ontem ele pediu troca do time. Ele não estava contente com a quantidade de volume que ele estava recebendo, o que não faz sentido, porque ele é o wide receiver que participou de mais repetições durante os jogos. Eles tentaram até forçar passar a bola para ele, mas como o próprio Zach Wilson não está produzindo bem, por mais que ele fosse o maior alvo, pro nível dele não estava bom bastante. Então o time deu um dia de folga para ele voltou para casa e aí pediu troca e tudo pegou fogo. E aí eles falaram que ele não vai jogar, simplesmente porque esperam que ele se acalme, os ânimos abaixem e ele consiga jogar com a cabeça no lugar. O Donnie Brown, nosso tackle, ele tá sempre, por enquanto, no injury report, mas ele tá jogando. Ele se recuperou de uma lesão, acho que se não falha a memória, ele jogou tanto contra Miami tanto quanto os Packers, e aí ele tá listado, mas ele com certeza vai jogar. O Ashton Davis, com o posterior da coxa, eu não sei realmente o status dele, eu não acompanhei durante a semana, e o questionável dele provavelmente vai ser game day bem decisão na hora do jogo. Não acho que poderia fazer tanta falta assim, desde que o nosso outro safety jogue direito, que agora não me deu um branco o nome dele, que ele melhorou muito, e antes ele estava tenebroso, talvez ele consiga cobrir essa falta. Barriers limitado, vai jogar também. Ele pode, como ele treinou limitado, eles tentam deixar assim para ver se ele não acaba forçando demais para poder jogar na hora do jogo. E ele vem sendo uma parte essencial do nosso ataque, tanto o nosso ataque como o nosso time de retornador. Nosso OC, sempre que pode, faz alguma jogadinha engraçadinha colocando ele no meio. Isso geralmente dá certo. E o Quincy Williams, ele jogou o jogo passado, deve estar limitado, assim como a maioria do pessoal que está. É um veterano que eles preferem não tentar gastar muito nos treinos, já que já tem uma certa experiência, então é só para segurar as pontas para soltar na hora do jogo. Boa, é isso aí. Bom, muito obrigada, Augusto. Acho que a gente pode já ir encerrando. Vou deixar aí o espaço para você agora falar como a galera te encontra nas redes sociais, o que você quiser divulgar aí, fica à vontade. Obrigado. Bem, gente, a Ana já deixou meu Twitter aí embaixo, @kbtprog. Se você quiser falar alguma coisa do Jets, tirar alguma dúvida sobre o time, como é que tá a situação, ou só jogar mesmo conversa fora, 90% do que eu falo no Twitter é parte de futebol americano, então quem quiser aí seguir, bora. E acho que é só. Também não esquece de seguir aqui, de dar o like no vídeo e compartilhar ele e comentar para poder chegar em mais pessoas. Perfeito. Usou
usou o momento de jabá dele para fazer jabá da gente. Eu gostei. Valeu, muito obrigada. Gol Broncos, é isso aí. Obrigado por me receber. Falou, bom jogo pra gente. Tchau, tchau. Tchau, bom jogo.